Fala galera, professor Xandão na área. Acompanha comigo a resolução dessa questão que caiu na prova do Enem 2019. Então vamos lá. Nanopartículas de sílica recoberta com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes contra bactérias sensíveis e resistentes, sem citotoxicidade significativa a células de mamíferos. As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar as bactérias Escherichia coli, sensíveis e resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície das nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. A interação entre a superfície da nanopartícula e o lipossacarídeo ocorre por uma ligação. Galera, a palavrinha-chave aqui, ligação. Beleza? Bom, então, já que é ligação, isso nos lembra o assunto ligações químicas, certo? Então, vamos lá relembrar um pouquinho os tipos de interação entre os componentes, né? Galera, olha só, o que a gente precisa lembrar? Nós aprendemos que dentro desse conteúdo de ligações químicas, veja só, você não pode, na verdade, confundir as ligações, os tipos de ligações. Nós aprendemos que existem dois tipos de ligações. As ligações interatômicas, lembra? Interatômica significa entre átomos, né? As ligações interatômicas, que são aquelas ligações entre átomos, na verdade, interatômicas. E temos também as ligações químicas entre as moléculas, que você chama de quê? Exatamente, as ligações intermoleculares. São duas coisas diferentes. Aqui você vai ter duas classes diferentes de ligações. Bom, veja só. As ligações interatômicas, como eu falei para vocês, são aquelas ligações entre os átomos. E aí nós aprendemos. Pode ser ligações iônicas. Lembra a ligação iônica? Metal com ametal? Podemos ter também as ligações covalentes, né? As ligações covalentes entre ametal e ametal. E temos também a ligação interatômica, na verdade, que nós chamamos de metálica. Metal ligado com outro metal. Então, esse tipo de ligação, as ligações interatômicas, são tipos de ligações que acontecem entre átomos, certo? É uma interação entre átomos. Professor, por que os átomos precisam se ligar? Lembra da regra do octeto? Todo átomo só fica estabilizado quando tem 8 elétrons na última camada. A galera que o único grupo de átomos que obedece à regra do octeto, que é considerado estável, de certa forma, os elementos, na verdade, da coluna dos gases nobres. Somente eles, de certa forma, são considerados estáveis. Bom, e os demais elementos? Professor, na tabela periódica tem 118 elementos, quer dizer que então que só 10 obedecem à regra do octeto? Exatamente, que são justamente os gases nobres. Bom, e os outros elementos da tabela periódica? O que eles fazem para se estabilizarem? Fazem as ligações químicas entre átomos. E aí você aprendeu que, para obedecer à regra do octeto, esses átomos precisam fazer ligação interatômicas. Iônica, covalente, metálica. Lembra que a iônica acontece com transferência de elétrons. Alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar. Por isso que o metal e o ametal se casam muito bem nesse tipo de ligação. As ligações covalentes acontecem por meio de um compartilhamento de elétrons, Então, você vai ter dois átomos que precisam receber elétrons, por isso que ela acontece entre ametal com ametal, e aí você tem então um compartilhamento de par de elétrons nesse tipo de ligação. Já a ligação metálica acontece entre metais, ou seja, os metais, a característica geral dos metais, doar elétrons. Então, eles doam, perdem, fornecem elétrons, e entre esses átomos que participam dessa ligação, ocorre um mar de elétrons, uma nuvem de elétrons que mantém esses átomos, de certa forma, unidos. Então, galera,
As ligações entre átomos podemos ter as iônicas, as covalentes e as metálicas. Opa, metálica aqui, né? Acabei esquecendo aqui, Xandão. E temos também as ligações entre moléculas intermoleculares, que são aquelas ligações que nós chamamos de dipolo induzido. Lembra que a dipolo induzido acontece entre moléculas apolares? Temos também as ligações que nós chamamos de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, né? Dipolo permanente, que já acontece entre moléculas polares, e temos aquela especial que é a que a gente chama de ligação de hidrogênio, ou antigamente se falava de ponte de hidrogênio. Hoje se chama na verdade o termo ponte de hidrogênio. E é importante você observar quando que acontece essas ligações. Não esquece que a dipolo induzido, deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês não esquecerem, a dipolo induzido, ela ocorre entre moléculas apolares, certo? A dipolo permanente acontece entre moléculas polar, e a ponte de hidrogênio, ela ocorre entre moléculas polares, porém elas precisam ter o nosso amiguinho FON, ou seja, elas precisam ter, claro, nome ponte de hidrogênio é por acaso, são moléculas que apresentam o hidrogênio ligado diretamente ao FON, ou seja, o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Então, se você tem na sua molécula uma estrutura onde o hidrogênio está ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, você percebe que nele vai ocorrer a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Beleza, isso acontece bastante, galera, naqueles compostos que apresentam esse grupo aqui, ó, que nós chamamos de hidroxila. Todo composto que tem hidroxila vai fazer uma interação com outra molécula por meio de uma ponte de hidrogênio ou ainda uma ligação de hidrogênio. Show de bola, então nós temos aqui as ligações interatômicas e as ligações intermoleculares. O que a questão quer saber? A interação. Veja só. Ele quer saber aqui a interação entre a superfície da nanopartícula e o lipopolissacarídeo ocorre por uma ligação. Que tipo de ligação acontece entre a superfície dessa nanopartícula e o lipopolissacarídeo? Bom, galera, o texto já diz que cadê? Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil, olha lá, isso aqui não te lembra hidroxila? É o outro nome dela, né? Hidroxil ou hidroxila. Então, já sabe que hidroxila, o que ela tem? Ela tem isso aqui, ó. Olha aqui comigo. Ela tem o grupo OH. E quem tem grupo OH participa de que tipo de ligação? A ligação de hidrogênio. Então já matamos a questão aqui, né? Os autores sugerem que a interação entre o grupo hidroxil da superfície dessas nanopartículas e os lipopolissacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria a sua estrutura. Então a interação entre a superfície dessa nanopartícula e os lipopolissacarídeos. Bom, você já sabe que no vestibular a gente vai por meio de eliminação. Ligação metálica é ligação entre átomos. Aqui não é entre átomos, isso aqui é uma molécula. Isso aqui também é uma molécula, lipopolissacarídeo. Então, já que é uma interação entre moléculas, a ligação é intermolecular, que pode ser dipolo induzido, dipolo permanente ou ponte de hidrogênio. Como o nosso amiguinho tem um grupo especial hidroxila, já sabe que quem tem hidroxila participa de que tipo de ligação, não pode ser iônica e nem metálica. Por isso que a alternativa aqui, D e E, já estariam eliminadas. Pronto. Bom, hidrofóbica na verdade é uma característica de uma molécula. A gente aprendeu que existe uma molécula, principalmente os lipopolissacarídeos, que eles têm essa estrutura aqui, ó. Parece um bonequinho. Bom, isso aqui é muito importante você lembrar. E essa parte aqui, ela é considerada uma parte polar. Já que ela é polar, ela interage com a água. E nessa outra parte da molécula, ela é considerada uma parte apolar. E a parte apolar, ela vai interagir com lipídios. Moral da história, você percebe que essa molécula aqui, quando ela tem as duas regiões, né, ao mesmo tempo, significa que essa molécula, ela torce para os dois times, ou seja, ela é polar e apolar, ou seja, ela é uma molécula
de ambas. Pática, patia, ou seja, ela gosta dos dois. Ela é amiga tanto da molécula da água quanto das moléculas dos lipídios, ou seja, ela interage na verdade com essas duas formas de substâncias. Então ela é uma substância anfipática. Bom, veja só. Você lembra que a parte polar, ela é amiga da água. Hidrofílica. Ó, fílica, amigo da água. Ou também pode ser chamada de... Ela é amiga da água, mas ela não é amiga do lipídio. Ela não interage com o lipídio. Então você vai chamar também de lipofóbica. Ela não gosta de lipídio. Ela não é amiga dela, não. E essa parte apolar, ela é amiga dos lipídios. Então ela é lipofílica. Ou também ela gosta de lipídio. Ela não gosta de água. Então ela é hidrofóbica. Anota aí esses detalhezinhos aí que o Enem adora cobrar da gente aqui. Beleza, então, essa estrutura aqui, voltando aqui. Hidrofóbica, na verdade, é uma característica, não é um tipo de interação, é uma característica da molécula. Só temos a letra C de sulfeto e a letra A de hidrogênio. Então já sabemos que o tipo de ligação, como o composto tem esse grupinho OH, o grupo que tem OH, que tem hidrogênio, te lembra a ponte de hidrogênio ou a ligação de hidrogênio. Então, questão 93, bem fácil, questão de química do ano passado, 2019, na verdade, uma questão muito tranquila. Ele queria saber o tipo de interação que acontece entre as nanopartículas e os lipopolissacarídeos. O tipo de ligação é a ligação de hidrogênio. Alternativa correta, portanto, letra A. Beleza, galera? Deixa um beijo no coração de vocês, dá um like aí. Me ajuda aí a divulgar o canal, que aqui o Xandão aqui está para ajudar vocês nas suas preparações aí para os vestibulares. Beleza? Um beijão e até a próxima.